Vamos abrir em Salmos 19. A gente vai fazer assim, os irmãos leem o versículo 1, as irmãs o 2, e assim até o fim do capítulo 19. Versículo 1, os irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar os favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das remissão ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Todos juntos o 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O subtítulo desse salmo fala assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a criação de Deus, as coisas que os nossos olhos veem, e a palavra de Deus que revela aquilo que Deus é. A criação de Deus, Cris, fala daquilo que Deus faz, mas a palavra de Deus, ela revela quem Ele é. E o Senhor é totalmente amável e desejável, Valéria. Nós temos um Senhor que é tão precioso para nós. Mas, no versículo 1 do Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, sabiam que até incrédulos ficam impressionados, mesmo aqueles que não creem em Jesus como nós, eles ficam impressionados com a criação. Tem pessoas que inclusive passam a adorar a criação de Deus, Ronaldo. Vê o céu, vê a natureza, que realmente é muito exuberante, e fica impressionado. E de fato, para cada um de nós, quem aqui já viajou para um lugar assim, com praia muito bonito, ou às vezes aquelas montanhas, né? Quem aqui já fez uma viagem que ficou impressionado com a natureza? Às vezes até no nosso dia, enquanto a gente está andando, a gente olha, vê aquelas árvores assim diferentes, os troncos, né, Mariana? Os galhos, as flores. Ontem eu saí para caminhar e fiz uma leve corridinha, e aí eu vi uma árvore bonita, florida assim, Valéria. E a gente fica impressionado, a gente fala assim, que Deus é esse que faz coisas tão belas? E essas coisas, hoje até a ciência, a neuropsicologia e a psicologia fala que isso faz bem para a gente mesmo. Quando a gente sai e começa a ver a criação de Deus, isso faz bem para a nossa alma, a gente descansa. Se eu não me engano, é o Mateus que comentou comigo que todos os dias ele sai e toma pelo menos, não é Maria? Acho que pelo menos 20 minutos de luz do sol. Quem aqui tem esse hábito de sair para caminhar pelo menos uns 20 minutinhos por dia? Muito bom.
Por quê, irmãos? Quando a gente começa a contemplar a criação de Deus, a nossa alma, ela vai até acalmando, né, alguém? Às vezes a gente está num dia muito atribulado, as coisas estão assim, acontecendo numa velocidade, e a gente sai e faz uma pequena caminhada, irmã Lídia. Sabe o que a gente percebe? A gente acalma. Até o José, que não tem nem muito entendimento, às vezes ele está um pouco agitado em casa, a gente desce com ele vê um pouquinho do céu, vê um pouquinho das árvores ali, ele acalma. Porque, irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, ele anuncia as obras das mãos de Deus. O que isso quer dizer? A criação, ela mostra, existe um Deus nessa terra. Existe um Deus que criou todas as coisas. Por isso lá em Romanos fala que todos os homens, eles são indesculpáveis. Por que os homens são indesculpáveis? Porque eles têm a criação, e a criação, ela fala, existe um Deus. Toda a criação aponta para um grande arquiteto desse universo. Aqui no versículo 2 fala, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então realmente é muito belo quando nós contemplamos a criação de Deus, e a gente percebe, Deus está falando comigo, às vezes pelo canto dos pássaros, né? O Senhor, ele falou para os discípulos, lá em Mateus, ele disse assim, quando vocês estiverem ansiosos, reparem bem nos pássaros, né? Me fugiu aqui o termo certinho, os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem, né? Mas eles são vestidos de uma glória tão grande. E os passarinhos, eles não sabem se vão ter alimento amanhã, eles não se preocupam com isso, mas o Senhor, ele fala, olha para a criação, e aí o nosso coração começa a se acalmar, porque o Senhor, ele cuida. Se o Senhor, ele cuida dos animais, cuida dos pássaros, cuida do lírio do campo, Sara, ele não vai cuidar de nós? É ou não é? Então o Senhor, ele cuida de nós, irmãos, e a natureza e a criação de Deus, ela revela isso. Essa revelação de Deus que está na criação, ela é disponível para todos os homens. Por isso que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Ele se fez revelar a nós por meio da exuberância da criação de Deus. Glória a Deus, nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus que faz as coisas com propósito, é um Deus que faz as coisas belas. Ele tem prazer, Ele nos deu sentidos. Ele nos deu o tato, nos deu a visão, Ele nos deu a audição, e a natureza, ela mexe com todos os nossos sentidos, né? Às vezes a gente toca em alguma coisa e a gente, opa, não sabia que era assim. Os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem. Quando a gente vai para alguns lugares, principalmente quando é mais afastado da cidade, o canto dos pássaros, o azeite puro, como é que é? Ele começa a trazer paz para nós. Os irmãos já repararam isso? Eu não sei se eu estou falando demais aqui sobre a criação, irmãos, mas é porque às vezes a gente passa despercebido disso. E, irmão, sabe de uma coisa? Isso cura a nossa alma. Olha que coisa interessante. Hoje, até a ciência já entendeu isso. Muitos homens e mulheres de Deus no passado, eles tinham o hábito de ter comunhão com Deus, orar, e às vezes até ler um trecho das Escrituras, caminhando, né? Jonathan Edwards fazia isso. Nosso irmão Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, fazia isso. George Miller fazia isso. E nós também podemos fazer isso. É uma prática saudável. Quando nós, às vezes, nos encontramos atribulados, sai um pouco de casa, porque olha o que fala aqui, no versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada escapa do seu calor. A palavra aqui está refúgio, mas é a mesma palavra, nada escapa do seu calor. Então realmente, Senhor, irmãos, nós temos o sol da justiça. Esse sol da justiça é o nosso Senhor. Essa luz, quando ela entra em nós, ela nos cura de algumas coisas que a gente nem sabe que tem, né? Nossa alma fica atribulada, o nosso coração às vezes fica angustiado. Quem já passou por situações assim? E aí você sai durante o dia, e aí Deus começa a ministrar no nosso coração por meio da criação. Olha que coisa bela, irmãos. A Bíblia está falando sobre isso. Só que a gente sabe que para nós que cremos no Senhor Jesus, nós não temos apenas a criação.
A criação é bela e ela realmente ministra aquilo que Deus faz em nós. Mas nós temos, graças ao Senhor, olha, a palavra de Deus. Amém. Essa palavra, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 7. A lei do Senhor, ela é... Olha que definição. Precisa falar mais alguma coisa? A lei do Senhor, ela é perfeita. O que é perfeito? Não tem nenhum defeito. E ela restaura a alma. Irmãos, durante essa semana, talvez alguns de vocês, ou no último mês, passaram por situações em que a sua alma foi dilacerada. É ou não é? Mas a lei do Senhor, ela restaura a alma. Quando nós vamos até a palavra de Deus, ela começa a restaurar a nossa alma. É como se Deus pegasse a gente no colo e começasse: calma, sua alma vai ser restaurada, Cris. Porque o testemunho do Senhor, ele é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Quantas vezes ao longo dos nossos dias nós precisamos de sabedoria, né? Foi feita uma pesquisa recente, eu não lembro se a cada dia a gente tem mais de 100 decisões, a gente tem que ter tomada de decisão, mais de 100 por dia. E aí? Como que eu vou ter sabedoria? Desde pequenas decisões, por exemplo, o que eu vou tomar no meu café da manhã, até grandes decisões, né? O que eu vou fazer com a minha profissão? O que eu vou fazer a respeito do lugar onde eu vou morar, do lugar onde eu vou viver? São decisões maiores, né? Que impactam. Eu devo continuar nesse emprego ou não? E decisões pequenas. Devo caminhar? Devo ver um pouquinho desse vídeo aqui da rolagem infinita que eu estou no Instagram? Ou devo fazer o que eu tinha me proposto anteriormente? Então são pequenas decisões, mas aleluia, porque a lei do Senhor, ela dá sabedoria. Quem aqui precisa de sabedoria? Eu preciso de sabedoria, irmãos. O que mais? Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ah, meus irmãos, quem precisa de alegria aqui? Quem quer essa alegria, né? A palavra do Senhor, ela é essa que alegra o nosso coração. Quando a gente falou primeiro da criação, né? Então, às vezes a gente dá uma caminhada de manhã cedo, né? Entra aquela luz do sol. Mas se nós já meditamos na palavra, o Senhor começa a falar conosco na criação, na palavra. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou se eu estou falando de uma coisa esquisita. Mas, irmãos, a nossa alma começa a ser curada pela palavra de Deus. Nosso coração passa a se alegrar. Então, quando a nossa alma, ela precisa de restauração, nós temos uma grande saída, né? A palavra de Deus. Ela alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os olhos. Graças ao Senhor, porque o mandamento do Senhor, ele não tem coisas, porque no mundo hoje, tudo, nós não podemos confiar 100% naquilo que nos é apresentado, né? Mas o mandamento do Senhor, nós podemos confiar 100%, irmãos. Todas as coisas um dia vão passar, os céus e a terra, eles vão passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Esse mandamento, ele é puro, ele ilumina os nossos olhos. Às vezes a nossa visão está um pouco embaçada, mas aí a gente volta para a palavra de Deus, e os nossos olhos ficam iluminados. O versículo 9, o temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha o 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Irmãos, o que as pessoas de um modo geral, e às vezes até nós, mais desejam? Não é riquezas? Não são riquezas? A gente acorda cedo, a gente se doa, a gente planeja um futuro por causa do ouro. Não é nem por causa do dinheiro ou por causa das riquezas em si, porque a gente é o sustento. Porque o que o ouro ele nos promete? Segurança, conforto. Todas essas coisas, o ouro muitas vezes ele é uma falsa promessa, né? Mas a lei de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela é mais desejável do que o ouro. Quanto mais nós entramos na palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus também entra em nós, nós percebemos, essa palavra ela tem um valor muito maior do que o ouro depurado. Muito mais valiosa essa palavra é do que muito ouro depurado. E ela é doce.
são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Aqui eu queria fazer uma pausa nos versículos para dizer algo importante. Lá em João capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então essa palavra, por que ela é doce? Por que ela é desejável? Por que ela alegra o nosso coração? Por que ela restaura a nossa alma? Porque essa palavra é uma pessoa. E essa palavra é a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando a palavra de Deus ela é mesclada à nossa fé e nós colocamos os nossos olhos, ajustamos a nossa ótica, qual que é o resultado disso? A nossa alma é restaurada, a nossa alma ela é curada. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um fiel sumo sacerdote. Nesses dias o que eu tenho desfrutado muito é que Cristo, Ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um fiel sumo sacerdote que pode se compadecer em nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou, a palavra tentação, às vezes a gente pensa muito no pecado, mas tentação também está ligado com provação. Ele foi provado. Nós não passamos por provas durante os dias? Não passamos por situações em que somos angustiados, às vezes nós somos testados até o limite, mas nós temos um fiel sumo sacerdote. E algo que me encoraja muito é que o Pai, Deus o Pai, Ele nos disciplina. Todos nós temos nos tornado participantes da disciplina de Deus. É ou não é? Mas essa disciplina, ela visa um aproveitamento, é para que sejamos participantes da santidade de Deus, é o que diz lá em Hebreus, no capítulo 12. Agora, irmãos, quando o Pai nos disciplina, nós precisamos lembrar que o fiel sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Olha que coisa. Vou dar um exemplo para os irmãos que está na palavra. O Senhor Jesus, ele provou Marta e Maria quando Lázaro, ele dormiu. Não vou nem falar morreu, né? Ele dormiu. E aí o Senhor provou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando o Senhor chega lá, aquela situação difícil, né? E aí o Senhor já sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mas o Senhor, quando viu a situação daquele povo, a situação de Marta e Maria, sabe o que ele fez? Chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Irmãos, é tão confortante saber que nós temos um sacerdote que, se for necessário, ele chora conosco. Os irmãos sabiam disso? Embora ele iria ressuscitar Lázaro, e de fato ele ressuscitou, Sara, porque nosso Deus é um Deus poderoso, mas ele também é um homem de dores que sabe o que é padecer. E esse homem de dores, se for necessário, ele chora conosco. E ele vem e restaura a nossa alma. Mas não para por aí, ele também ressuscita Lázaro. Ele é o Deus da ressurreição. E por isso o nosso coração se alegra, né, Rosângela? Por isso a nossa alma exulta no Senhor. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele está conosco. Ele todos os dias prepara para nós uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Mas nós temos essa riqueza do Senhor. Temos a riqueza do Senhor sendo revelado na palavra de Deus. Agora olha o que fala aqui o versículo 11. A gente viu todos esses aspectos que a palavra ela alegra o nosso coração, ilumina os nossos olhos. É uma palavra que ela é mais desejável do que o ouro. Mas o versículo 11 também diz algo em relação à palavra de Deus. Além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então o versículo 11 fala que essa palavra também nos admoesta. Muitas vezes nós não gostamos dessa parte, mas a palavra de Deus, né, Gleides? Ela também serve para nos confrontar, porque o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Quem aqui, olha o que fala o versículo 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há entre nós que possa discernir as próprias faltas? Às vezes a gente acha que está caminhando muito bem, mas quando a gente volta para a palavra, a gente percebe: Senhor, me perdoa. Não é assim, irmãos? Nós somos iluminados pela palavra de Deus, só que existe um encorajamento nisso também. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e ela foi exposta pelos fariseus,
A luz do mundo, ela vem só para o quê, Gleides? Ó, condenar. Ela diz assim, não dá para você. Mas aleluia pela luz de Deus. Porque a luz de Deus, ela nos ilumina e ela nos dá vida. É a luz da vida. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. Então essa luz da palavra, o que ela faz conosco, Rosângela? Ilumina-nos. E isso é maravilhoso, irmãos, porque quanto mais nós somos iluminados, nós podemos fazer algo precioso para Deus, que chama-se arrepender-se. E quanto mais a gente se arrepende, o nosso coração ele passa a ser purificado, ele passa a ser limpo, porque o nosso coração às vezes não são nem pecados, mas ele está todo departamentalizado. A gente ainda anela algumas coisas que não são o Senhor. É ou não é? Lá em Mateus 5, o Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurado os limpos de coração, ou em outras versões, os puros de coração, porque verão a Deus. Quem aqui quer ver o Senhor? Amém. Eu quero ver o Senhor todos os dias. Então o Senhor, ele, por meio da palavra, ele nos admoesta, para que nós possamos ser participantes da santidade dele. O versículo 13 diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Por que ele fala da soberba? Porque todos os pecados derivam de um único pecado, chamado orgulho e soberba. Ele fala ainda, e ficarei livre da grande transgressão. Quem teve a primeira grande transgressão na primeira criação de Deus, foi um anjo, que ele tinha esplendor, glória, tinha muita sabedoria, mas ele se ensoberbeceu. O orgulho foi achado no coração dele. E muitas vezes, irmãos, é difícil para nós percebermos que essa sementinha maligna do orgulho, ela está lá no nosso coração. E essa semente do orgulho é o que nos faz não perdoar alguém, é o que nos faz julgar as pessoas, é o que nos faz menosprezar uns aos outros, é o que nos faz sermos independentes de Deus. E se nós somos independentes de Deus, daí vão decorrer todo tipo de pecado, todo tipo de abominação. Por isso que o salmista ele diz, também da soberba guarda o teu servo. A soberba é algo que é tão sutil, que às vezes nós nos ensoberbecemos da nossa espiritualidade. Eu sou tão maduro, eu sou tão santo. Irmãos, da soberba guarda o teu servo. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos um tição tirado do fogo. Se estamos aqui é por graça e misericórdia. Amém. Por isso nós cantamos, graça e misericórdia nós podemos desfrutar. Amém. O Senhor um dia, com mão forte, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças ao Senhor nós estamos aqui na igreja, desfrutando de graça e misericórdia. E Senhor, guarda-me da soberba, então serei irrepreensível. E o versículo 14, para finalizar, ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras estão ligadas a algo que é externo, mas o meditar é algo que é interno. O Senhor, ele disse para os fariseus, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes eu estou aqui, Jesus é o Senhor, mas meu coração está longe. Mas aleluia pela lei de Deus. Ela restaura o nosso coração e restaura a nossa alma. Para concluir, falando dessa questão da restauração da alma, eu queria ler com os irmãos um item muito importante que deve ser abordado de tempos em tempos, que está em Mateus 18. Esse é um aspecto que eu creio que muitas vezes faz a nossa alma ficar aflita e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa é uma das maneiras que Deus tem de nos admoestar para que nós sejamos participantes da santidade dele. Mateus 18, a partir do versículo 21, eu vou ler aqui para os irmãos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Só antes de prosseguir os versículos, percebe que Pedro, olha como que a soberba é algo sutil. Pedro, ele estava pensando assim, eu já vou perdoar meu irmão 7 vezes, né? Eu sou muito maduro, eu sou o cara, né? Perdoa 7 vezes, meu irmão pecou contra mim. Aí o Senhor falou, Pedro, você não está sabendo de nada, né? Não é 7 vezes, 70 vezes 7. Aí continua aqui a parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja, irmãos, a gente falou sobre a restauração da alma. O que restaura a nossa alma? A gente falou no início. A criação de Deus é um dos itens que restaura a nossa alma, mas especialmente a palavra de Deus. Mas existe algo em nós que muitas vezes nos faz perder a paz que vem de Deus, nos faz perder a presença de Deus, e nós precisamos ir diante de Deus e falar, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração por quê? Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, a gente está falando aqui nesse contexto sobre irmãos, mas quantas são as pessoas que às vezes, pelo fato de sermos orgulhosos e soberbos, nós pensamos, essa pessoa não merece o perdão. E a pergunta que vem para nós é, Deus em Cristo perdoou uma dívida para nós que era impagável, sim ou não? Então existe algum perdão para nós que é demasiadamente difícil? Pelo menos não deveria ser, irmãos. E a grande questão não é eu te perdoo, é se do íntimo. O versículo 34 ele fala assim, e indignando-se o seu senhor entregou aos verdugos, verdugos é aos torturadores, essa é a palavra verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Quem aqui quer ter a alma torturada? Às vezes a nossa alma está sendo torturada, porque a palavra de Deus já nos avisou. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos e os nossos devedores, certamente nós vamos ter a nossa alma entregue aos verdugos. A oração do Pai Nosso, ela fala assim, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Colossenses também, no capítulo 3, quem quiser abrir, também fala algo sobre a respeito do perdão. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É até uma pessoa do meio secular, um autor chamado Shakespeare, ele dizia algo interessante, ele dizia o seguinte, a mágoa é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quem que vai morrer se tomar o veneno? Quem tomou. Então, irmãos, o que o Senhor falou comigo nesses dias é, nós precisamos do íntimo tirar todas as mágoas do nosso coração. Nós viemos de um contexto, às vezes a gente tem mágoas até com alguns irmãos que a gente nem sabe, mas a minha oração
E o meu sentimento é: Senhor, ilumina os nossos olhos, de cada um de nós, para que nós possamos ver. Existe alguém que do íntimo eu preciso perdoar? Porque se eu não perdoar, a minha alma estará entregue aos verdugos. E eu creio que nenhum de nós quer ter a alma entregue aos verdugos. Nós queremos que a nossa alma seja restaurada. Amém. E por isso que a palavra, ela vem nos admoestar. É por meio dessa luz da palavra que nós somos restaurados diante do Senhor. Graças ao Senhor que a gente tem então a palavra de Deus, temos os céus que proclamam a glória de Deus, temos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém. Tá bom, né? Amém. Agora é a vez dos irmãos. Aleluia. Jesus é o Senhor.